Quem me acompanha há um tempo já sabe que eu tenho problemas com as cinebiografias de artistas famosos que andam sendo produzidas nos últimos anos. A maior parte delas se limita a uma formulinha básica que torna todas elas muito padronizadas e, com isso, faz a história de artistas completamente diferentes soarem todas meio parecidas, matando a individualidade de cada nome. E tem também a dificuldade em retratar a passagem do tempo, o que acaba transformando a maior parte dessas biografias em coletâneas de melhores momentos da vida do biografado sem conectar bem um episódio ao outro. E há também aqueles problemas de sempre, caracterizações que mais parecem imitações caricatas, o uso da nostalgia como muleta fácil e, claro, a tentativa constante de higienizar a biografia desses artistas, tirando qualquer traço de malícia ou contradição que tornaria eles mais complexos e fascinantes. E é por isso que eu valorizo tanto quando surge uma obra como Better Man, a cinebiografia do cantor britânico Robbie Williams, que já começa interessante e promissora ao partir de uma ideia meio diferentona. Em vez de seguir à risca a velha cartilha das biografias, esse filme já surpreende de cara ao retratar o Robbie Williams não como um humanoide que remeta à forma do verdadeiro Robbie Williams, mas sim como um chimpanzé criado por captura de movimentos. Afinal, é assim que o próprio Robbie Williams se enxerga, como uma atração de zoológico. Essa ideia é interessante? É, mas ela sozinha não seria o bastante para tornar Better Man um bom filme. O que realmente faz a diferença em qualquer produção é como os realizadores vão botar essa ideia interessante para jogo. E a boa notícia é que o diretor Michael Gracey, que escreveu o roteiro ao lado do Simon Gleeson e do Oliver Cole, chegou a um resultado que desenvolve e faz jus à ideia maluquinha que iniciou tudo, em vez de apenas se apoiar na curiosidade do conceito central. Mas antes de entrar no filme, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu confesso que eu não sabia nada do Robbie Williams. Eu sempre ouvi o nome dele, mas eu nunca me aprofundei na vida e na obra dele e nem lembrava de nenhuma música que eu soubesse que era dele. Eu só sabia que ele era um cantor britânico e que ele não era o Robin Williams, ator e comediante que vocês já conhecem. O engraçado é que, assistindo ao Better Man, aconteceu comigo um efeito duplo. Eu passei a admirar o Robbie Williams pela coragem dele ao fazer esse filme, já explico porquê, mas ao mesmo tempo eu também meio que entendi porque eu nunca soube muita coisa sobre ele. O artista Robbie Williams, que se expõe nesse filme, é uma figura com demônios interiores claros, que já parte de um lugar que ele mesmo reconhece ser questionável e que toma um caminho cheio de quedas que, muitas vezes, parecem irrecuperáveis. E é daí que vem a tal coragem que eu mencionei do Robbie Williams, porque além dele se despir totalmente de qualquer vaidade ao topar surgir em cena como um macaco em CGI, ele, que também é o narrador da história, foi produtor executivo do projeto e claramente teve um poder criativo sobre o filme, ele propõe todo um olhar crítico sobre a indústria cultural, sobre esse ícone à imagem dos grandes ícones pop e sobre o próprio Robbie Williams, que ele reconhece como sendo um fruto direto disso tudo. Nisso, o Robbie Williams, ele não tem problema algum em assumir que lá atrás, antes de qualquer ímpeto criativo ou artístico, o que fez ele querer virar cantor foi ficar famoso. Foi ser cortejado por uma legião de fãs histéricas que gritam sempre que vem ele na janela. Foi ver o nome dele em destaque em tudo quanto é capa de revista e letreiro de estádio. Além disso, também teve uma relação muito mal resolvida com o pai, que largou a família para ser músico numa bandinha itinerante. Em outras palavras, o Robbie Williams admite aqui que a motivação para ele ter entrado na vida artística e pública foi essencialmente ególatra. Querer se provar antes de qualquer coisa. E a partir do momento em que o Robbie Williams se posiciona como esse cara que tá buscando a fama a todo custo, ele também tem a oportunidade de discutir, no Better Man, como essa busca só deteriorou as condições físicas e emocionais dele ao longo da vida. Sobre como que a busca pela fama, como um fim em si, não leva a nenhum outro resultado que não seja a própria destruição, por perder a própria subjetividade no meio daquilo que os outros projetam sobre você. Nesse sentido, a ideia dele ser representado no filme por um chimpanzé é ótima, porque não só tira qualquer vaidade por parte do Robbie Williams, como reitera a ideia de que ele é, em essência, um macaquinho de circo, exposto somente para agradar o público. E por sinal, o trabalho de animação e captura de movimentos para criar o Robbie Williams macaco é sensacional. Não só a movimentação dele é muito fluida e a textura dele é muito palpável, como as expressões dele são muito ricas e preservam a performance absurdamente expressiva do John O. Davis, que empresta os movimentos dele pro personagem. Dito isso, quando eu terminei Better Man, eu me perguntei, nossa, que filme bem dirigido,
pensando, quem será que dirigiu esse filme? Daí eu fui pesquisar o nome do diretor, Michael Gracie, e eu descobri que ele é o mesmo cara que dirigiu O Rei do Show, de 2017, com Hugh Jackman, que é um filme que eu acho muito fraco. E daí vem a maior surpresa que eu tive com Better Man. Se O Rei do Show era uma biografia que higienizava de forma completamente acrítica um ser humano absurdamente falho e acabava sendo um musical bem caretinha por conta dessa camisa de força criativa, o Better Man é um filme que, não sendo nem um pouco chapa branca, ele permite que o Michael Gracie possa se soltar e criar um filme muito mais instigante. Os números musicais desse filme são repletos de dinamismo e vivacidade. Ele sempre encontra formas inspiradas de retratar aquelas apresentações em vez de se restringir a uma decupagem burocrática. E ele sabe alternar bem entre sequências musicais grandiosas e espetaculares e números mais intimistas, melancólicos, que às vezes flertam com delírio justamente para reforçar a sobriedade toda. E mais do que isso, ele embala a história toda num ritmo frenético sem se tornar episódico ao saltar de um evento pro outro. É um filme divertido e irreverente, mas quando é para ele falar sério num momento triste, ele te acerta em cheio, com sinceridade total. É um filme muito dinâmico e enérgico, mas ele também é profundo na hora de fazer você sentir a lama em que o personagem se enfia. E por fim, ele cria um protagonista repleto de problemas, futilidades e atitudes complicadas, mas também humaniza ele de tal forma que é impossível não sair do filme admirando Robbie Williams. Pela coragem de reconhecer os próprios problemas, tratar eles num filme-terapia e evoluir encontrando a própria voz numa indústria que desde sempre condicionou ele a seguir o hype. Gostei muito de Better Man. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Better Man. Diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha para os seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E é isso, um grande abraço e até a próxima.